obrigado, vereador Marcola, as pessoas que nos assistem. Eu não podia deixar de manifestar, até porque, como presidente da Comissão de Saúde, eu já há pelo menos 3 anos eu venho investigando as péssimas condições de saúde pública no nosso município. Isso eu digo baseado nas visitas que nós fizemos periodicamente nas unidades básicas de saúde. Infelizmente, as condições das unidades básicas em Pelotas ainda são extremamente precárias, deixam muito a desejar e realmente muitas delas, inclusive dito aqui pelos representantes da vigilância sanitária, elas não apresentam condições mínimas sanitárias para atender a população de Pelotas. Numa audiência pública que nós fizemos em dezembro, com a presença do juiz da Vara Pública, com a presença dos representantes da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde e do Conselho Regional de Farmácia, nós já tínhamos identificado que as farmácias das UBSs, dos postos de saúde, das unidades básicas de saúde, não apresentavam mínimas condições e que aquilo que está sendo agora verificado pela comissão parlamentar era o esperado, infelizmente, que nós denunciamos já anos atrás. Entregamos uma cópia não só para o juiz da Vara de Administração Pública, mas também uma cópia para a Secretaria Municipal, do relatório que confirmou tudo aquilo que a Comissão de Saúde já havia relatado também. Foi só uma confirmação, lá em dezembro de 2015, daquilo que nós já havíamos relatado para a Secretaria Municipal de Saúde. Então, infelizmente, é uma conduta omissiva reiterada da Secretaria Municipal no que diz respeito às péssimas condições de acondicionamento dos medicamentos de Pelotas. Então, não me surpreende nada, infelizmente, que agora estejamos aí verificando que milhões de reais vão ser desperdiçados exatamente por negligência no acondicionamento dos medicamentos em Pelotas. Mas eu também queria fazer uma reflexão importante. Eu acho que, nesse momento político que nós estamos vivendo, em que o Hospital Santa Casa anuncia que está prestes a fechar mais leitos hospitalares, e é um drama, nós já vivemos aqui pelo menos um déficit de cerca de 200 leitos hospitalares. Então, significa dizer que o município de Pelotas, ele já tem um déficit com relação à sua população, a população que atende, porque é polo regional, para atender decentemente a sua população. Então, nós estamos tratando de um tema que diz respeito a cada um de nós, que por via de qualquer infortúnio tenha que ocupar um leito hospitalar. Em Pelotas, nós temos um déficit de cerca de 200 leitos hospitalares. Isso nós estamos dizendo também há cerca de 3 anos. Como presidente da Comissão de Saúde, me reuni dezenas de vezes com a secretária e reuni, inclusive, com os hospitais para tratar especificamente desse tema. Ora, para suprir essa deficiência, o que nós fizemos enquanto vereador? Incluímos lá no plano plurianual, incluímos na lei orçamentária, mais recursos para investimento em saúde, o que é uma lógica razoável. Se nós temos um problema de investimento em saúde, ou seja, faltam leitos hospitalares, o que se espera da administração num momento como esse? Mais investimentos nessa área prioritária, que é prioritária em todas as campanhas eleitorais, e agora vai vir mais uma campanha eleitoral pela frente esse ano. Nós vamos ouvir de novo todos os candidatos dizendo que a saúde é prioridade, que a educação é prioridade, mas quando chega na hora de botar o dinheiro na saúde, na educação, já não é mais prioridade. E eu ouvi o próprio prefeito Eduardo, no seu vídeo de despedida da pré-candidatura a prefeito, que era anunciada, né, para uma reeleição, ele dizendo então que renunciava à reeleição. Eu ouvi ele dizendo que no governo dele havia feito grandes investimentos em saúde e educação. Isso
não corresponde aos gastos orçamentários do município de Pelotas. Isso eu digo baseado no mapa social do Rio Grande do Sul. Não é o vereador Marcos Cunha que está dizendo isso, é só entrar na página do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, pegar os dados do Tribunal de Contas do Estado, e vocês vão ver lá que o município de Pelotas, no ano 2013, gastou 19,59% dos seus recursos próprios em saúde. No ano 2014, gastou 17,16% em saúde com recursos próprios. E no ano 2015, 15,86%. Ou seja, não só não gastou mais, como gastou menos. Agora, gastou menos em saúde, mais em propaganda, mais em propaganda nas paradas de ônibus dizendo que avançava na saúde e, ao mesmo tempo, retirando dinheiro do orçamento próprio com gasto em saúde. O município de Pelotas está na posição 492 dentre os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul no que diz respeito ao investimento em saúde e educação. É a mesma coisa. A coisa se repete. A propaganda é: estamos fazendo um governo de cara nova, estamos investindo em saúde e educação, e aí nós vamos olhar os números do investimento com recurso próprio em saúde e educação. O município, a administração do PSDB em Pelotas, investiu menos em saúde, menos em educação do que a maioria dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Está lá na parte final da linha. De 497 está na posição 492. Só tem 4 municípios que investem menos ainda, desculpem, do que Pelotas no estado do Rio Grande do Sul. Então não dá para aceitar essa manifestação. Mas a manifestação do prefeito Eduardo, com que diz respeito a não concorrer, porque é contrário ao processo de reeleição, eu concordo com ele. Nessa parte, eu concordo. Eu acho que fez muito bem para Pelotas o prefeito Eduardo não concorrer à reeleição. Eu digo até por princípio mesmo. Eu lembro que a reeleição do nosso país, ela foi um casuísmo. Ela foi criada por um presidente que quis se manter no poder e mudou a lei para isso, mudou a Constituição para isso. Fernando Henrique Cardoso, presidente, então, do PSDB, mesmo partido do prefeito, criou, e sabe-se lá hoje, com que recursos utilizou para conseguir isso dentro do Congresso. Depois que nós vimos nas vísceras do Congresso Nacional, nós podemos imaginar o que aconteceu para que a Constituição tenha sido modificada para beneficiar o presidente que estava no poder. Foi assim que aconteceu a reeleição no nosso país. Ela foi uma modificação constitucional que foi conquistada por um presidente que estava no poder e quis mudar a Constituição a seu favor. E conseguiu. E aí, os cargos do Executivo passaram a ser passivos de reeleição. Mas só que a reeleição perturba todo o processo democrático. Primeiro porque o poder que tem aquele que está no Executivo é muito maior do que todos os demais candidatos. Nós estamos assistindo aí, o ano passado, a Prefeitura Municipal de Pelotas gastou mais de 3 milhões de reais com propaganda da sua administração, dizendo como era boa a administração, mostrando o que estava fazendo. Qual candidato em 45 dias vai poder desdizer tudo aquilo que foi dito durante 4 anos com dinheiro público, pagando propaganda em rádio, pagando anúncios nos jornais? Quem poderá ter a força para desdizer tudo isso? Vocês sabem qual é a estatística que eu ouvi do ministro do Tribunal Superior Eleitoral a respeito da reeleição? No encontro, aquele vereador Marcola, dos vereadores que eu estive em Brasília, debatendo a reforma política, um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que eu não vou lembrar agora o nome, mas é ministro ainda hoje, era o presidente da época, me disse, e disse para todos os vereadores do país, o seguinte:
Sou totalmente contrário à reeleição, disse ele, porque a reeleição deturpa o processo democrático, vicia o processo democrático, contamina o processo democrático. Vocês sabem por quê? Disse ele. Pela simples razão de que 85% dos prefeitos mal avaliados, eu não estou falando dos medianamente avaliados, eu estou falando dos mal avaliados, 85% dos prefeitos mal avaliados se reelegem. Vejam o poder de influência no processo eleitoral que tem o chefe do executivo, mesmo mal avaliado. Então, eu saúdo a decisão do prefeito Eduardo, que, a meu juízo, não fez nada de novo na política pelotense, ao contrário, eu lamento ter assistido aqui nessa casa às velhas práticas políticas do executivo com relação ao relacionamento com o legislativo, do mesmo modo que os demais prefeitos vinham atuando. Eu vi, infelizmente, a partir do segundo ano de governo, no primeiro ano de governo eu acho que ainda se preservou, mas a partir do segundo ano de governo, eu assisti nessa casa a mesma velha política praticada pelos prefeitos que haviam antecedido Eduardo Leite. Jovem, de boa aparência, de boa fala, de bom fino trato, mas não trouxe nada de novo daquilo que se esperava de um jovem na política em Pelotas. Ele não teve coragem de superar a sua origem, vamos dizer assim, né? Porque ele veio lá de dentro dos gabinetes do Fetter Júnior. Ele estava lá naquela articulação que foi feita na eleição do prefeito Fetter Júnior, que de novo na política não tem nada. De novidade nas condutas não pode apresentar, não tem essa credencial. E infelizmente, criado naquele ambiente, gestado naquele ambiente, o Eduardo depois se viu numa administração exatamente cercado por aquele mesmo grupo de poder, haja vista que 70% do seu secretariado exatamente era oriundo do PP ou daquele grupo de influência. E não foi diferente. O que nós vimos aqui, o que nós assistimos aqui, são práticas antigas, né, para conquista de apoios, e pior ainda, na própria administração, o descaso com setores fundamentais, como eu mencionei inicialmente, e até piorando os índices do seu antecessor. O Fetter, por exemplo, lá em 2012, chegou a gastar 21% com recursos próprios em saúde, mais do que qualquer outro ano da administração do Eduardo. O Eduardo gastou 19% em 2013, 17% em 2014 e 15% em 2015. Vem piorando. Então, nem isso se pode dizer. Quer dizer, mesmo em relação, fazendo um confronto lá com o governo do Fetter, ele até piorou naquilo que diz respeito ao investimento com recurso próprio em saúde e também com recurso próprio em educação. Bom, se nós vamos pensar em outras questões de fundo de moralidade pública, eu diria também não tenho que comemorar, né? A empresa do lixo que foi contratada, a Revita, que já era uma herança do Fetter, foi mantida durante todo o governo, envolvida na máfia do lixo. A que foi contratada, está sendo prestes a ser contratada agora. Eu já denunciei, a Mecânica Pina também está na máfia do lixo. É só olhar nos jornais, entra no Google, bota ali Mecânica Pina. Vocês vão ver a origem dessa empresa. Nós tivemos aqui milhões colocados sem licitação para a Falcone fazer o seu repasse de dinheiro para o PSDB, porque aquilo ali é um instrumento, na verdade, é um instrumento, essas consultorias sem licitação são oferecidas para os diversos municípios, como uma forma do próprio PSDB fazer o seu financiamento, hoje se sabe,
e agora com a Lava Jato, isso já não é novidade nenhuma, nós sabemos desses instrumentos. Essas empresas que estão por trás da Falcone são exatamente aquelas que estão agora sendo denunciadas, o Odebrecht, aquele que está preso, inclusive. Nós tivemos aqui 2 anos de imóveis locados sem utilização, mais de R$400 mil postos fora. Nós temos aí empresas financiadoras da campanha do PSDB, a principal empresa financiadora, a MGN, se não me falha a memória, botou 75 mil e está fazendo o ginásio municipal de mais de 3.500.000. E assim vai por diante. Quer dizer, o que tem de novo nisso? Qual é a novidade que tem que a empresa que foi a principal financiadora da campanha do PSDB, ela seja agora contemplada com a principal obra municipal do ginásio municipal? Isso é novidade? Isso é fazer política de cara nova? Já vai tarde. Obrigado.